Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que todos estejam muito bem. Aqui novamente, pessoal, o professor Isaías, e hoje nós começamos a nossa quinta aula da unidade curricular de instalações elétricas, pessoal, do nosso curso de eletricista instalador. Pessoal, nessa etapa do curso, eu vou apresentar para vocês as principais ferramentas para o eletricista, o que é essencial aí para o eletricista estar trabalhando, tá bom, pessoal? Claro que quem está começando vai adquirir um pouco menos, quem já está com uma certa experiência na área acaba adquirindo um pouquinho mais, aí vai depender de que etapa da profissão vocês estão, tá bom? E antes, pessoal, peço aí a costumeira ajuda de vocês para se inscreverem no canal, tá? Eu estou me empenhando bastante com esses cursos, estou gravando aula todos os dias eu posto uma aula diferente no canal. Logo aí na parte de instalações elétricas, vou começar já, depois dessa aula aqui, gravar as aulas de diagramas, interruptores, aula de componentes, aula mais prática realmente, tá bom? Dê um like no vídeo e compartilhe com os seus grupos de WhatsApp as nossas aulas para que mais pessoas consigam ter acesso a esse conteúdo gratuito, pessoal. Vamos lá então, vamos falar um pouquinho das principais ferramentas para o eletricista, tá? Eu vou começar aqui falando do multímetro. É uma ferramenta muito utilizada praticamente, pessoal. Para quem vai fazer as instalações elétricas, até que talvez não use tanto o multímetro. Mas quem vai trabalhar com reparos, manutenção das instalações, tá? Vai ser essencial estar usando o multímetro. Também nas instalações novas, acaba sendo utilizado a escala de resistência para verificar a continuidade dos cabos, verificar a ausência de tensão ou não. Um poste pode ser já antigo, pode ter já lá o disjuntor instalado, isso é confirmar se está realmente chegando tensão ou não. Tá bom, pessoal? Então o multímetro vai ser a ferramenta que a gente vai utilizar para fazer medições elétricas, tá bom? Na nossa instalação. Nós temos aqui as escalas mais comuns do multímetro, pessoal. Nós temos a escala aqui de tensão alternada, volts alternado. Neste caso aqui nós temos a escala de 200 e 600 volts. Nós temos aqui também, ó, a escala de tensão contínua, tá bom? Nós temos aqui desde 200 milivolts, 2000 milivolts, que seriam 2 volts, 20 volts, 200 volts e 600 volts. Então daqui até aqui nós temos a escala de tensão contínua, tá bom, pessoal? Nós temos aqui o HFE, que é usado aí para eletrônica, na medição de ganho de equipamentos, componentes eletrônicos, mas não é para a gente, para o instalador, então não cabe a gente estudar essa escala, tá bom? Nós temos aqui a escala de resistência, tá? Muito utilizada aqui, ó, para medir aí a resistência de alguns resistores, alguns componentes, para ver se está alterada ou não a sua resistência. A escala de 200 ohms, 2000 ohms, 20 kΩ, 200 kΩ, 2000 kΩ e 20 megaohms, tá bom, pessoal? Aqui nós temos a escala em ohms, tá? Lá na aula de a parte de eletricidade geral, vou começar já a aula de resistência com vocês também. E aqui nós temos uma escala muito importante, pessoal, muito usada pelo eletricista, principalmente quem faz manutenção, pessoal. Eu trabalhei muitos anos com manutenção elétrica industrial e, pessoal, confesso para vocês que sem a escala de continuidade é uma ferramenta que o eletricista fica aí meio perdido para encontrar defeitos, tá? Boa parte dos defeitos de equipamentos, de componentes, contatos que dá problema, cabos que rompem. Então a escala de continuidade é muito utilizada para verificar aí realmente
a parte de rompimento de cabos ou defeito em contato, tá bom? Lá na aula de tensão elétrica eu já mostro como utilizar o voltímetro aqui, ó, na parte de corrente alternada, tá bom? E na aula de resistência elétrica eu vou ensinar vocês a utilizar essa escala de continuidade, como utilizar para testar os contatos, para testar a fiação, para encontrar as pontas dos cabos quando são todos da mesma cor e a gente não consegue identificar. Vamos usar a escala de continuidade para fazer essas verificações. Tá bom, pessoal? E aqui no multímetro nós temos uma escala de corrente contínua, tá bom? Medição de corrente. Mas aqui é mais para medição, os técnicos em eletrônica, medição em placas eletrônicas, tá bom? A gente não recomenda utilizar a escala de corrente contínua. O instalador, na verdade, não vai nem trabalhar muito com corrente contínua. Vai trabalhar mais com corrente alternada, tá bom? Então, essa escala de corrente contínua aqui, nós utilizamos mais a parte eletrônica, tá, pessoal? E aqui a medição de graus Celsius, tá? A medição de temperatura, quando for necessário. Aqui nós temos o encaixe das pontas de prova, tá bom? Quando for utilizar qualquer uma das medições, esse com aqui é o cabo comum, o cabo preto, tá bom? Que a gente encaixa aqui no comum. Quando eu vou medir tensão, a gente vai usar aqui o cabo vermelho aqui no V. Quando for medir resistência, eu vou usar o cabo vermelho aqui no ON, onde está essa simbologia, tá bom? E aí, para quem for medir a parte eletrônica, corrente elétrica, miliamperes, vai utilizar aqui. E se ele for usar a escala de 10 amperes aqui, ó, ele vai utilizar essa ponta de prova vermelha nesse encaixe de borne aqui, ó. Tá bom, pessoal? Aqui nós temos o botão de power, liga, desliga o nosso multímetro. E aqui o botão de hold. O botão de hold serve para a gente congelar as medições. A gente faz uma medição em um ponto que não consegue enxergar a leitura, aperta o botão de hold, congela a leitura, traz para próximo da gente e consegue verificar aqui congelada o valor da leitura que deu na nossa medição. Tá bom, pessoal? O segundo instrumento, o alicate amperímetro, tá? Já é a evolução do multímetro, tá bom? Porque antigamente, quando não tinha o alicate amperímetro, nós medíamos com o multímetro corrente alternada de 10 amperes, até 10 amperes com o multímetro, em alguns casos. Nesse caso só contínua, mas tinha alguns multímetros que tinha a escala de corrente alternada em 10 amperes. E é muito perigoso medir corrente elétrica com um multímetro. Tem que interromper o circuito, colocar o amperímetro em série com o circuito. O amperímetro vira um curto-circuito. Se você ligar errado, explode o amperímetro. E quando nós, aí, os profissionais de tecnologia, tá? Nós criamos o alicate amperímetro, ele veio para realmente aí uma evolução do multímetro. Porque nós temos alicates amperímetros que todas as funções que existem no multímetro nós temos dentro dele. E também aí temos a opção a mais de utilizar as garras do alicate amperímetro para fazer a medição de corrente alternada. E aí com as garras do alicate amperímetro, pessoal, perceba que a gente consegue medir uma escala de corrente elétrica bem alta, ó, até 600 amperes em corrente alternada. Este alicate, nós teremos outros alicates, outros instrumentos que tem a escala muito mais alta ainda, tá bom? E faz uma medição totalmente segura, porque com o alicate amperímetro nós não precisamos medir, entrar em contato com um ponto energizado da tensão elétrica. Nós apenas abraçamos o cabo com a garra do alicate amperímetro e efetuamos a medição de corrente, tá bom? E aqui nesse alicate amperímetro nós temos as três escalas de corrente até 2 amperes, medições até 20 amperes e até 600 amperes. Nós temos aqui, ó, a escala de 600 volts alternado, tá bom?
E aqui embaixo a escala de 600 volts contínuo. Legal, pessoal? E nesse alicate amperímetro nós temos uma função exclusiva nele, que é a função de non-contact voltage, de verificar a existência ou não de tensão em um cabo sem contato elétrico, sem entrar em contato com o ponto energizado. A gente vai utilizar essa escala aqui de non-contact voltage, o NCV, para verificar se há ou não a existência de tensão no cabo encapado com a ponta de prova. Colocando a ponta de prova vermelha aqui no NCV, a gente tem um procedimento de como fazer a verificação, tá bom, pessoal? Mas lá na aula as aulas, cada uma de suas especificações, corrente elétrica, tensão elétrica, resistência elétrica, eu ensino certinho como utilizar cada uma das escalas do multímetro, tá, pessoal? Aqui nós temos a mesma escala de continuidade, tá bom? Junto com a escala de diodo, medição de diodos, mas diodo é para eletrônica e aqui a continuidade é para agente eletricista instalador. E nós temos aqui a escala de resistência elétrica. Nós temos duas escalas, a de 200 kΩ e a de 2 MΩ, tá bom, pessoal? E aqui o off do nosso instrumento. Então, as três principais grandezas elétricas que nós costumamos medir, o eletricista instalador, nós temos no nosso alicate amperímetro resistência elétrica junto com continuidade, tá? Tensão elétrica e corrente elétrica. Perfeito. Já dá para fazer aí todos os nossos trabalhos em eletricidade, tá, pessoal? E aqui nós temos o comum, que vai à ponta de prova preta, e aqui em V-on, volt-on, quando nós quisermos medir tensão elétrica, vai aqui a ponta de prova vermelha, e para medir também resistência elétrica. Legal? Vamos lá então. Essa aqui é a caneta detector de tensão. Nós colocamos a ponta da caneta aqui no cabo, nós colocamos a ponta da caneta aqui no ponto que nós queremos verificar se tem ou não a ausência de tensão, mas sem ter contato com um ponto energizado, com a parte isolante do ponto energizado, a parte isolada, e aí se tiver um potencial de tensão elétrica neste cabo, por exemplo, a caneta vai indicar que tem a presença ali de tensão elétrica. É a mesma função que a caneta faz, é a função que esse NCV aqui nesse alicate amperímetro já faz com a ponta de prova. A ponta de prova ela vira uma caneta de teste, tá bom, pessoal? E aqui nós temos agora a parte de alicates, a parte principal para o eletricista, né? O alicate universal, pessoal, legal? O alicate universal é uma das ferramentas mais utilizadas pelo eletricista, tá bom? Ele já fala, né? É universal, tem várias funções. Não quer dizer, pessoal, que por ele ser universal, que ele pode ser usado como martelo. Não, ele não vai ser usado como martelo. Não vai ser usado aí como uma chave fixa. Não, ele é universal porque dentro das funções de eletricidade, ele nos atende aí uma diversa gama de funções para a gente trabalhar na parte elétrica, tá bom? Ele vai servir para segurar algumas peças, né? A parte aqui do seu mordente, segurar alguns cabos para puxar alguns cabos também. Aqui na parte aqui do corte para cortar aqui cabos, tá bom? Até uma certa bitola de cabos, na verdade, tá? E ele é o alicate aí dos mais utilizados pelo eletricista. Eu trouxe aqui o alicate do tipo VDE, tá bom? Que já é o alicate recomendado pela NR10 para uso dos eletricistas, para uso aí nas atividades elétricas, tá, pessoal? É um alicate que vai ser usado até 1000 volts, ó. É um alicate que atende a baixa tensão que a gente trabalha nas instalações elétricas, embasado na NBR 5410 e atendendo também a NR10 já, que é a segurança em instalações elétricas para o eletricista, tá bom? Nós temos o alicate de corte, tá? É um alicate dedicado a cortar cabos. Nós veremos que em algumas situações, alguns cabos
É muito mais prático estar cortando com um alicate de corte, acaba rendendo mais o serviço, traz uma praticidade para a gente aí nos serviços, nas atividades, tá bom? Nós temos também aqui o alicate de bico, é um alicate muito utilizado, pessoal, principalmente para caixas de passagem, para quando for trabalhar com componentes, pegar pequenos, com o biquinho, a pontinha dele, pequenos parafusos, segurar as pontinhas de cabos. Então a gente vai no dia a dia com esses três alicates encontrar muitas utilidades para eles. E aí no dia a dia, de acordo com a necessidade de uso que vocês vão criando aí as maneiras de estarem utilizando esses alicates, tá bom? Ele também serve para cortar pequenas bitolas de cabos, se for cabos de 1,5, 2,5, 4 milímetros quadrados, acaba conseguindo cortar também com ele, tá bom, pessoal? Aqui, pessoal, ainda na área de alicates que nós temos para apresentar para vocês, nós temos o alicate decapador comum, tá? Esta hoje, pessoal, é a versão de alicate mais utilizada pelo eletricista instalador. É um alicate que a gente consegue decapar aqui grandes pontas, né, de cabo. Conseguimos decapar aqui um tamanho variado de pontas de cabos. Conseguimos decapar no meio do cabo também. Então, quando a gente vai decapar aqui, não um tamanho fixo todo tempo, toda hora, a gente vai decapar aqui várias medidas de cabos diferentes. Então, esse alicate é muito útil, principalmente para parte de fazer emendas. Quando for fazer as emendas, a gente vai ver que tem um tamanho certo de decapar a ponta do cabo, né? E aí a gente vai, com esse alicate, tornar a nossa atividade muito mais produtiva. Nós conseguimos também decapar com alicate universal, e aí é com a prática, com a experiência, com o tempo que o eletricista vai criando essas habilidades. Depois eu vou criar aulas, né, mostrando na prática como utilizar cada um desses alicates, quais as principais funções deles, tá? Aqui é uma aula teórica só para mostrar, apresentar o que nós temos de ferramentas, e aí depois eu vou criar aulas mostrando a utilização realmente aí de cada um deles, tá, pessoal? Então é o alicate mais indicado aí para as instalações elétricas, tá? Para o eletricista instalador. É esse modelo de alicate. Nós temos um outro modelo aqui de alicate decapador, tá? O tipo papagaio, que é um modelo muito utilizado para quem faz montagem de painéis elétricos. Ele é muito prático, pessoal, quando nós precisamos cortar sempre o mesmo tamanho aqui, ó, decapar o mesmo tamanho de ponta de cabo, tamanhos fixos. A gente ajusta aqui, ó, e para usar terminais, tá bom? E aí ele fica muito prático, a gente consegue trabalhar com esse alicate e o rendimento do serviço fica muito maior quando é esse alicate utilizado, tá bom? Então nós temos ferramentas diversas para cada aplicação. Então, para quem aí trabalha com a parte de montagem de painéis, sabe o que eu estou falando, que esse alicate é muito útil também para isso, tá, pessoal? Nós temos agora os alicates prensa terminal, tá bom? Quando nós queremos prensar esses terminais, os terminais tipo agulha, terminais tipo olhal, terminais tipo forquilha, tipo garfo, tá bom? Nós utilizamos este alicate prensa terminal para fazer a prensagem destes terminais. Nós temos aqui a ponta que vai prensar o cabo de 1,5 até 1,5, o azul aqui 2,5 e o amarelo aqui o de 4 ou 6 milímetros, tá, pessoal? E nós temos também um outro modelo de alicate prensa terminal que é utilizado para prensar os terminais tubulares, tá? Esses terminais tubulares hoje em dia estão sendo muito utilizados na montagem de painéis elétricos. É um tipo de terminal que traz vantagens em relação aos terminais anteriores, porque o cabo ele entra todo o espaço aqui do tubo do terminal. E quando você prensa o terminal, você prensa o cabo junto com a ponta aqui já. Então garante um contato melhor com as conexões elétricas e impede também aí um pouco de mau contato, impede que quebre as pontas com facilidade, tá? É o terminal
prensa terminal tipo tubular, tá bom, pessoal? Nós temos também o alicate prensa terminal para terminais de compressão. Pessoal, quando a gente for trabalhar com instalações elétricas com cabos mais espessos, tá? Cabos mais grossos, cabos de 10 para cima, 10, 16, 25, 35 milímetros quadrados, cabo de 95, 120, aí o terminal que nós temos é esse aqui, ó, tá bom? É o terminal aqui que a gente vai usar prensa terminal para esses terminais de compressão. Nós chamamos de terminal de compressão, terminal de aço aqui já, ó, de cobre, cobreado, que a gente vai encaixar a ponta dos cabos, decapa a ponta certinha aqui do cabo, decapa a ponta do cabo, encaixa, e aí com esse prensa terminal ele consegue prensar aqui, né, e fazer aí uma prensagem muito bem feita. E aí com isso a prensagem do cabo no terminal fica com uma qualidade e acabamento muito bem feitos, pessoal, tá bom? E nós temos também um tipo de alicate que é muito utilizado pelos eletricistas, principalmente quem trabalha aqui com a parte de tubulações elétricas, tá? Que é o alicate bomba d'água, pessoal. Aqui eu acabei não apagando, mas é o alicate tipo bomba d'água, tá bom? Para fazer aqui a parte de aperto ou rosquear, desrosquear a tubulação, tá? Mudar a posição de tubulação. Então é um alicate que a gente consegue abraçar o tubo aqui e auxilia bastante nas nossas atividades de infraestrutura elétrica, na parte aí de tubulações elétricas, tá, pessoal? Então, para essa primeira aula aqui de ferramentas, pessoal, nós apresentamos a parte de alicates. Aí vai ter uma aula aqui, vai ser a aula 5B, que eu finalizo a aula de ferramentas. Vou falar aí das demais ferramentas necessárias para o eletricista e instalador. Tá bom, pessoal? Então, por hoje é isso. Espero que todos fiquem bem e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau, pessoal. Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Espero que todos estejam muito bem. Aqui novamente o professor Isaías. E hoje, pessoal, nós damos continuidade ao nosso curso de eletricista instalador. Nós estamos na nossa segunda aula aqui da parte de ferramentas para o eletricista, aula 5B, pessoal, tá bom? Da modalidade do curso de instalações elétricas. Legal, pessoal? Vamos apresentar aqui uma ferramenta muito importante para o eletricista, que são as chaves do tipo fenda, tá bom, pessoal? Nós temos, esse é o modelo do tipo fenda, e ela é utilizada para esses parafusos que tem a cabeça tipo fenda, tá, pessoal? É uma das chaves mais utilizadas. Vão ter muito parafusos em componentes, parafusos em equipamentos, que vão ser utilizados com esse tipo de chave. Nós temos as variações normalmente, a chave pequena, a média e a grande. Então, normalmente são esses três tipos que nós utilizamos: uma pequena, uma média e uma grande, tá, pessoal? Depois nós temos a chave do tipo Phillips, tá? A ponta da chave aqui, ó, é do tipo Phillips. A gente vai utilizar ela nos parafusos Phillips. São parafusos aí que a gente utiliza bastante as chaves, tá? E aí nós temos essa chave sendo utilizada para, principalmente, pessoal, nós temos equipamentos, nós temos aí a maioria dos componentes hoje em dia, elas vêm com essa chave tipo Phillips, tá? Tem algumas variações da chave, mas aí vocês no dia a dia, conforme forem utilizando, forem aprendendo a utilizar as chaves, vocês vão conhecendo cada uma delas no dia a dia, tá, pessoal? Nós temos também uma chave muito útil para o eletricista, porque tem muitos equipamentos, muitos componentes que às vezes elas vêm com o parafuso tipo sextavado, pessoal. Tanto parafuso como porca do tipo sextavado. E aí nós temos que
utilizar essa chave do tipo canhão, tá? É muito útil para a gente, para agilizar os nossos serviços de eletricidade. Então a chave canhão é mais uma chave que nos traz essa vantagem aí para as atividades de eletricista. Tá bom, pessoal? Depois nós temos aqui, ó, as chaves fixa, chave estriada e chaves catraca. Nós temos aqui essas três chaves e a chave fixa está aqui, pessoal, ó, uma chave no modelo tamanho 12, tá? Essa é a chave que a gente denomina como chave fixa, alguns chamam de chave de boca, né? Mais popularmente falando, mas o termo técnico dela é chave fixa. Percebam, pessoal, todas elas são chaves que são isoladas, ó. Todas elas são chaves que atendem aí, ó, a norma VDR, a norma europeia VDR. Atende pra gente a NR10, tá? As atividades com segurança. Nós temos aqui as chaves estriada, tá? Quando a gente vai só encostar o parafuso, só encostar a porca, a gente usa a chave fixa. Mas para apertar, pessoal, a chave fixa ela pode trazer alguma dificuldade. Então a chave aqui estriada é a mais adequada para fazer o aperto. Depois que já chegou no local, já encostou, aí utilizar a chave estriada para fazer o aperto final do parafuso ou da porca, tá bom? E nós temos aqui o conjunto de chaves catraca, né? Aí para facilitar o dia a dia, as atividades do eletricista. Às vezes a gente faz serviços programados, manutenção preventiva, às vezes, e esses conjuntos de ferramentas auxiliam bastante na agilidade, no tempo aí de entrega dos nossos equipamentos. Tá bom, pessoal? Nós temos também as chaves do tipo Allen, tá? A gente vai utilizar elas com os parafusos Allen. Percebam que todas são isoladas, todas atendem aqui a classificação de 1000 volts. Então nós temos hoje qualquer tipo de ferramenta aí para eletricista já estão na categoria aqui de atendimento da NR10, tá? E nós temos aqui os metros e as trenas, o metro de madeira aqui, não é isso? E nós temos aqui as trenas mais comuns utilizadas, as trenas de aço, temos a trena também de fita, tá? E nós temos aí o que é mais moderno hoje, as trenas a laser, muito utilizada aí na área civil e também na parte das instalações elétricas. Nós temos aqui os níveis, o esquadro, nós temos níveis de madeira, os níveis mais comuns, os níveis de bolha, que a gente tem que usar bastante porque tem que deixar os quadros nivelados, tem que instalar a tubulação nivelada, esquadrejar a parte do quadro. E nós temos os níveis também a laser, tá bom? Hoje em dia nós temos muitas ferramentas a laser e aí traz opções a mais para o eletricista caso ele queira utilizar, tá, pessoal? Uma outras ferramentas utilizadas é o martelo, o punção, tá? Para marcar chapas, para fazer furação, e a lima também, pessoal, para dar o acabamento. Quando a gente corta aí as tubulações, temos que acabar para tirar aí a parte cortante, né? As rebarbas que ficam nas tubulações. Então a lima também é uma ferramenta que vai ser muito utilizada pelo eletricista, tá? Nós temos o arco de serra, percebeu que até o arco de serra atende, tá bom? A VDE 406 aqui, ó, até 1000 volts. E a gente usa mais o arco de serra hoje em dia para serrar as tubulações de PVC, tá bom? Quando é a tubulação de aço galvanizado, a gente acaba utilizando mais a lixadeira. É muito mais prático. A gente no dia a dia das instalações, quem trabalha com infra, acaba aprendendo bastante a utilizar as lixadeiras, tá? Aquelas pequenas. E aí a gente com o disco de corte faz a medição e acaba utilizando para cortar os tubos de aço, tá bom? Galvanizado, mais as lixadeiras. E as lixadeiras em si também são as ferramentas que são muito utilizadas pelo eletricista. Agiliza bastante as atividades, faz ganhar tempo realmente. Se usar direitinho, dá para usar com segurança, consegue tornar as atividades também seguras, tá bom? E aí de praxe nós temos as furadeiras e as parafusadeiras, todo mundo conhece, aí todo mundo em casa usa, tá bom? Principalmente as furadeiras. E aqui nós temos a serra-copo,
tá? Muito utilizado para fazer furos nos painéis, para entrar com a tubulação, tá bom? E nós temos as brocas de aço rápido para furar metal, furar chapas, e as brocas aqui de vidia para estarem furando concreto, tá bom, pessoal? E para finalizar, nós temos as escadas. Nós temos a escada tipo A, tá? Que essa é muito utilizada dentro da residência, tá bom? E temos as escadas de extensão, que a gente acaba utilizando mais nos postes, na parte externa da residência. A gente usa bastante também na indústria, tá bom? E são as duas escadas mais usadas aí pelo eletricista. São escadas que o dia a dia do eletricista faz parte da vida do eletricista aqui as escadas, tá bom, pessoal? E no âmbito industrial, já executei diversas atividades, diversas instalações elétricas, e é muito útil a utilização de plataformas elevatórias, pessoal. Tanto as plataformas tipo tesoura, quanto as plataformas aqui extensoras, tá bom? Elas têm treinamento próprio para utilizar essas plataformas, para poder operar elas, tá bom? Mas dependendo da empresa que for trabalhar, eles vão dar esse treinamento para vocês, tá bom, pessoal? Então, essas foram as principais ferramentas utilizadas pelo eletricista. Claro que cada um no dia a dia, de acordo com a necessidade, ferramenta existe aos montões, pessoal, de um montão mesmo. Então, cada um vai criar a sua mala de ferramentas, o seu carrinho de ferramentas, mas aí são uma das principais que o eletricista precisa conhecer para começar a trabalhar com as instalações elétricas. Tá bom, pessoal? Com isso, a gente termina a nossa aula número 5. E na aula número 6, a gente vai falar de condutores elétricos. Agora na parte prática, o cabo elétrico realmente. A fiação elétrica que vai ser usada nas instalações elétricas. Tá bom, pessoal? Espero que todos fiquem bem. Tenham uma excelente semana. Fiquem com Deus. E até a nossa próxima aula. A aula número 6. Tchau, tchau, pessoal.